que vai funcionar. Que é você arrastar todo o cursor por todo o negocinho aqui, por tudo, até o final. Até o final, deixa eu ver se vai funcionar. E aí, quando você vai assistir o vídeo, os anúncios não rodam. Vamos ver se vai funcionar dessa vez, né? Esperar carregar. Olá, pessoas incríveis. Calma aí, calma aí. Deixa eu voltar. Nossa senhora! Pronto. Deixa eu vir aqui com vocês. Eu vou tentar acompanhar o chat aqui pelo meu celular. Mas qualquer coisa eu volto aqui, porque eu vou abrir a tela lá, vou iniciar o vídeo, e aí eu paro, venho comentar aqui e olho o chat. Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou Tá, vai, carrega, meu filho, por favor. a Karen Bacchini e eu sou intersexo. Bom, em um vídeo que eu fiz há quase um ano atrás, eu descrevi a minha jornada, tipo, como mulher, que eu não produzi hormônios e que eu precisei ser hormonizada femininamente. Eu vou deixar esse vídeo aqui porque é um vídeo bem importante pra essa história e eu Não assisti esse vídeo. Deveria? Será que tem uma continuação? Não sei. Deixa eu ver aqui a configuração do áudio do desktop. Eu acho que pra você está ok, não tá, gente? Ou tá muito baixo o da Karen. E o meu áudio acho que tá bom também. Alguém me avisa se tiver alguma coisa muito baixa ou muito alta. Vamos lá. recomendo que vocês assistam esse vídeo antes de assistir esse daqui. Assistam vou assistir. um outro vídeo pra vocês conhecerem. Desculpa, Karen, mas eu não vou assistir. Ai, vai rolar anúncio. Se não rolar anúncio, vocês aprendem esse macete comigo. Pra vocês conhecerem minha história, e agora eu vou contar mais resumidamente e voltado pra parte de eu ter me descoberto e ter me aceitado como pessoa intersexo. Nossa, Bom, que merda naquele é essa, vídeo que eu garganta, fiz, eu garganta. recebi algumas mensagens, tanto no canal quanto nas minhas DMs, sobre a possibilidade de eu ser um indivíduo intersexo. Nossa, hein? Não tava agarrado. Demorou alguns meses pra eu tomar uma curiosidade dentro de mim pra saber se eu era ou não era mesmo uma pessoa intersexo, porque assim, no começo não me parecia Ai! ser verdade, sabe? Tipo, é uma Haja coisa que você paciência. precisa realmente entender, aceitar. Haja paciência. Engraçado que aqui eu não perdi quadro nenhum, então a live tá ok. É o computador mesmo que tá uma merda. Tá na hora de ficar rica já pra comprar um computador decente. E a barrinha até que tá carregada bastante. E aí sim buscar a sua história. Como você vai buscar a sua história? Você vai ou fazer novos exames ou acessar. Isso é uma coisa muito importante. Você tem direito de acessar todo o seu histórico hospitalar, sabe? Todas as consultas, todos os procedimentos que foram feitos em você. Então tem hospitais que guardam até 20 anos. Eu vou falar de algumas situações aqui no vídeo, e se você ficar desconfiada de alguma delas, vai atrás do seu histórico hospitalar, porque isso é muito importante para sua compreensão. Bom, para mim, eu fui atrás dos meus exames de quando eu tinha 18 anos, né? Quase 20 anos. Eu nem sabia dessa questão de que os hospitais guardam por tanto tempo essas coisas, essas informações. Achei interessante, mas não tem por que eu procurar, mas eu achei interessante essa informação. Vou enrolar um pouquinho aqui para poder carregar lá, para não ficar travando tanto assim. Mas vou dar uma olhada aqui na Twitch pelo meu celular para ver como é que tá. Porque
por enquanto aqui pra mim... Eita, meu Deus. Abri uma live aqui de alguém. De quem? Por enquanto, pra mim aqui tá tudo ok. Ah, tá ok mesmo. É o computador que tá uma merda. Mas... O que eu ia falar mesmo? É, porque aqui pra mim não tá parecendo que eu perdi quadro nenhum. Até agora estamos em 15 minutos de live. Então tá tudo ok mesmo. Ai, que bom que tá tudo ok. Só essa questão do... Como é que fala? Do YouTube que tá uma porcaria. Mas por enquanto tá tudo ok. Sem travar. Que milagre, hein? Um milagre. Mas vamos continuar aqui assistindo. Anos atrás, fiz novos exames também, e aí eu entendi que eu sou uma pessoa intersexo, e assim, categorizando em termos geral para as pessoas entenderem, eu sou uma pessoa que é pseudo-hermafrodita feminina, onde eu tenho os genitais e os órgãos internos, mas eu não possuo qualquer tipo de hormônio. O meu hormônio é 46 Nossa, tô passada. XX. Isso eu já sabia, né? Porque o teste de cromossomo que eu fiz lá atrás já tinha provado isso. Mas naquela época, isso é uma coisa muito importante também. Quando você vai fazer seus Tô passada, não sabia dessa informação. De repente exames e você entra no consultório médico, muitas vezes são impostas para você decisões. Por exemplo, naquela época, eu fui nos médicos, né? Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Meu ovário ela não pode ter filho. era desse tamaninho, eu não tinha glândula mamária, tipo, tava totalmente um corpo atípico. Fizemos muitos exames e os médicos não sabiam o que era. Então eu acho que eles nunca tinham Passada. pegado um caso como o meu, porque eu fui, tipo, em um médico, aí esse outro médico chamou outro médico, aí esse outro médico chamou outro médico, e todo mundo tentando ali avaliar o meu caso. Naquela época, bizarro. foi-me dito que eu tinha menstruado em alguma parte da minha vida e entrei na menopausa. Só que eu sempre achei isso muito estranho, inclusive eu falo naquele vídeo, porque, cara, se eu Ah, ela fala no vídeo, então por isso que eu não sabia, né? Não assisti o vídeo, não tem como saber. tivesse menstruado, eu saberia, velho. Um sangue na calcinha, você nota, sabe? Não é uma parada que você, sabe? Não. E naquela época eu não tinha vida sexual ativa, então Chocada. eu também não sabia nada e não tinha nenhum motivo pra ter sangue na minha calcinha e não teve. Eu contei isso pros médicos, eu falei, cara, mas isso nunca aconteceu. Aí eles começaram, mas às vezes foi só um pouquinho, foi mínimo, você não percebeu. E aí foi me imposto esse diagnóstico na minha consulta. E foi também imposto que eu deveria fazer a hormonização feminina, né? Tipo, que é tomar estrogênio. E os hormônios femininos, né? Então eu comecei a tomar a pílula anticoncepcional, que aí ela fazia meio que a reposição dos hormônios que o meu corpo não produzia. E aí eu lembro que foram muitas ultrassons de mama, de ovário, até a mama e o ovário chegar num tamanho que não era tipo assim, meu Deus, que perigo. Mas me foi imposta uma hormonização feminina. Talvez se eu tivesse acesso a essas informações que eu tenho hoje, naquela época, eu teria escolhido não me hormonizar. Porque isso é uma coisa que também... Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu diminuo a qualidade. Porque de repente, diminuindo a qualidade... Não, já tá numa qualidade bem baixa. Passada. Vamos botar em 480. Não, já tava mais baixa do que isso. Nossos vídeos da Karen vão numa qualidade 4K, né? Passada. Passada, querida. Se eu for gravar em 4K, nunca que meu computador carrega pra... Nem pra editar. Mas deve ser uma câmera foda também, né? Que ela grava os vídeos. Tipo, parece assim. Se você não tomar o hormônio, você vai morrer. Mas tipo, se eu não tomar o hormônio, o que vai acontecer comigo, sabe? Eu sempre tive todas essas dúvidas. E eu pensava, né? E se eu tomar o hormônio masculino? Nossa, imagina a confusão. Aí o que vai acontecer comigo? E essas respostas eu nunca pude ter, porque naquela época ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso é uma coisa que acontece frequentemente, que é a falta de informação até dos profissionais. Como nós somos poucos e a causa não tem muita visibilidade, os profissionais eles também acabam não
ficando sabendo dessas coisas, não pesquisando Sim, eu não sabia o que era uma pessoa intersexo mais até sobre agora. isso, não tentando atender a pessoa da melhor maneira no consultório, pesquisando outros diagnósticos. É claro que hoje, 20 anos depois, é outra Intersexo é uma pessoa... coisa, né? Tipo, hermafrodita, hoje né? os São médicos nomes estudam diferentes. muito mais, tem novas tecnologias no sequenciamento de DNA, a biomedicina. Então, tipo, hoje os médicos sabem que, tipo, a parada do DNA é como se fosse uma cebola, tem várias camadas, tem várias cascas. Então, hoje você não classifica mais um indivíduo como feminino por causa dele ter o cromossomo XX, ou masculino por ele ter o X. Calma aí. Muito bizarro, gente. Eu imagino a cabeça dela como deve ter ficado confusa com tudo isso. Óbvio que no começo é muito estranho, mas hoje em dia ela deve levar de boas essas questões. Tá travando muito, né, as coisas aqui, o carregamento. Pra mim também. Deixa eu ver se é por isso aqui, aumentar aqui a tela. Ou vou aumentar... Será que se eu aumentar ela toda, carrega melhor? Mas eu tenho que diminuir aqui a minha, né? Senão vocês não vão ver nada. Deixa eu diminuir a minha aqui. E vou aumentar toda a tela. Pra gente continuar fazendo esse react da Karen Bakini contando que ela é intersexo. Agora foi. Quer dizer, agora carregou a tela toda. Vamos lá. Me ajuda, computadorzinho, me ajuda. Por favor, me ajuda. Nunca te pedi nada. Então tem várias coisas e diferenças no corpo que podem caracterizar essa pessoa como uma pessoa intersexo. A minha missão com esse vídeo... Ah, entrou um anúncio. Droga. Não deu certo dessa vez. Não tem como pular. E travou ainda no anúncio. Que ódio! Pronto, agora vai voltar. Pessoa intersexo. Foi. A minha missão com esse vídeo é informar mais pessoas que isso pode ter acontecido com elas, estar acontecendo com elas, que elas podem fazer parte desse grupo e levar mais conhecimento, talvez a médicos, a pais, a adolescentes, a crianças, adultos que não têm esse diagnóstico e nunca tiveram uma confirmação que fazia sentido no caso dos hormônios, das genitálias e do sexo em geral. Essas descobertas Isso é muito interessante mesmo, porque a Karen tem um pouco mais de 2 milhões e 500 mil seguidores. Então é muita gente, é bastante gente. E eu acho que hoje em dia a ciência como um todo deve estar muito mais avançada com muitas coisas que têm se descoberto. Principalmente quando nós somos um país que se espelha muito nos Estados Unidos, por exemplo. Em muitas coisas. E nos Estados Unidos são, acho que mais de 50 tipos de gêneros, alguma coisa assim. É muita coisa lá. Então, a ciência, a medicina deve estar muito mais avançada do que na época que ela foi descobrir, se descobrir ser uma pessoa intersexo através da medicina, da ciência, né? Então, é muito bom ela gravar e postar um vídeo desse num canal dela que é tão grande. São 2 milhões e 600 mil, eu acho, quase 2 milhões e 700 mil. Então é bastante gente para conhecer e entender o que é uma pessoa intersexo. Como eu disse, eu não sabia
o que era uma pessoa intersexo. Na verdade, agora eu sei, porque intersexo é praticamente a mesma coisa que uma pessoa hermafrodita. Eu fui saber antes de começar a reagir e pesquisei no Google. Mas porque eu tive interesse de pesquisar. Tem muita gente que não tem interesse algum em pesquisar nada, para saber nada e viver na ignorância. Enfim, né? Vamos continuar. Descobertas, elas ainda não são muito bem-vindas num mundo que a gente é basicamente binário. O sistema de sexo é definido em termos binários. Então esses termos e essas descobertas não são muito bem-vindas, tanto pelos médicos quanto pela sociedade, que prefere às vezes não saber, não falar sobre isso e fingir que tá tudo bem. Aliás, são pouquíssimos sistemas jurídicos que permitem qualquer ambiguidade no sexo, os direitos legais e o status social de uma pessoa, que pode fortemente ser influenciado pela certidão de nascimento, que tá dizendo ali que é masculino ou feminino. Essas informações eu tirei do site da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo. Na verdade, antes de vir aqui me aceitar e me contar pra vocês, eu conversei com muitas pessoas, conversei com pessoas da ABRAE, conversei principalmente com uma pessoa que foi um anjo pra mim, que, nossa, pegou na minha mão e me fez entender tudo, desde o passado, como era lá atrás, como foi descoberto, que é o Amiel Vieira. Ele é uma pessoa intersexo que fala disso, ele é um ativista da causa. Eu vou deixar o Instagram dele aqui pra você conhecer. Gente. Ele tem várias matérias em várias revistas, enfim, ele é uma pessoa muito incrível. Ele me pegou pela Muito interessante. mão, literalmente, esclareceu todas as minhas dúvidas e, tipo, Ganhamos um novo seguidor aí. Deixa eu ver aqui. eu sei que eu te agradeci, mas eu agradeço de novo. Isso foi muito importante Muito pra mim. obrigado. Os termos aí que Obrigado. caracterizam uma pessoa intersexo Dois são agora pra intersexo, gente bater. né? Diferenças do desenvolvimento A do gente vai ter sexo, uns distúrbio de 20. diferenciação Já vou te agradecer sexual, no que chama Facebook, acabei vendo a DDS, notificação genitália que você atípica e comentou genitália lá no grupo ambígua. e daqui a pouco eu Mas te no cotidiano médico, esses termos são raramente Deixa eu dar pausa utilizados. aqui, pra eu continuar falando. Daqui a pouco eu te sigo, e daqui a pouco eu te respondo lá. Muito obrigada por seguir. Você, mais um seguidor aqui. Faltam 2 pra gente bater a nossa meta de 20 primeiros seguidores, tá? Então vamos continuar aqui assistindo esse vídeo e reagindo. Porque predomina o termo hermafrodita ou pseudo-hermafrodita. E aí, um indivíduo, ele passa por diversas coisas diferentes. Às vezes eles têm a genitália masculina, têm os órgãos masculinos, mas não se desenvolve. Às vezes é o contrário, né? Tem os órgãos femininos e não se desenvolve. Às vezes ele tem 2 genitálias, às vezes com a hormonização dele que ele tá fazendo, ele tinha uma genitália e aí vai descobrir que ele também tem a outra. Hoje exames, né, de corpo todo, de imagem, elas já conseguem ver em alguns casos, mas não em todos, pelo que eu saiba. Essa palavra intersexo, ela ainda não foi adotada no meio médico como um termo de diagnóstico. Ela é adotada, assim, em pesquisas que os médicos e pesquisadores, biomédicos fazem, mas ela medicamente ainda não foi considerada como um diagnóstico. Mas a gente tem pesquisadores, cientistas, acadêmicos que pesquisam muito sobre isso e usam a palavra intersexo. E nesse contexto da biomedicina, a noção de intersexualidade inclui uma multiplicidade de diagnósticos. Então tem o hermafroditismo verdadeiro, gôndola de genética, testículo de genético, pseudo-hermafrodito feminino, pseudo-hermafrodito masculino. Todas essas... Gente, a gente vive num mundo que é muito gigante. Você vê o tamanho do mundo, das pessoas que a gente vive, que existem tantas coisas que a gente nunca nem ouviu falar. Existem tantos tipos de pessoas com tantos tipos de gêneros que a gente nunca ouviu falar. Algumas dessas palavras aí que ela proferiu, que ela falou, eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu vou pesquisar porque eu achei interessante de saber. E depois eu vou pesquisar também se no Google tem informação de quantas pessoas no Brasil se declaram, né? Acho que poderia falar assim, se declaram intersexo, descobriram intersexo. Vou pesquisar isso depois para poder saber, porque fiquei curiosa. Essas pessoas são pessoas intersexo. O hermafroditismo verdadeiro refere-se quando a coexistência do tecido ovariano e testicular em um mesmo indivíduo. Então
associado à ambiguidade genital, interna e externa. Então ele tem características que são ambíguas, tem parte do sexo feminino e parte do sexo masculino. Daí, as gôndolas de genéticas são constituídas somente de tecido fibroso que não tem nenhuma função hormonal ou produção de gametas. Gente, essa parte eu tô lendo porque é muito científico isso aqui e é uma coisa muito importante. O testículo de genético é associado à baixa produção de andrógenas e à baixa produção de hormônios antimulerianos, mas com virilização dos órgãos externos. Então, é quando ele tem os órgãos externos, mas ele não consegue produzir os hormônios, aí essas coisas andrógenas e hormônios amuterianos. O pseudo... Então, essa questão que ela tá falando, eu me lembro muito de quando criança, até depois de adolescente assim, eu conheci, se eu não me engano, era uma amiga do meu pai, que ela produzia muito, nascia muito pelo em local que normalmente, tá, gente, num corpo, como é que eu posso falar? Ela era uma mulher cis, ela é uma mulher cis, eu não sei nem se ela tá viva hoje em dia, mas tipo assim, nascia muito pelo no rosto, nascia muito pelo debaixo das axilas, coisa que não é normal, assim, entre aspas, tá, gente? Falando de num sentido, assim, totalmente burra, né? Mas não achei outra palavra pra poder falar. Mas aí ela foi descobrir que ela tinha... ela produzia muito mais hormônio masculino no corpo dela do que o hormônio feminino. E isso, eu era muito criança, nem sabia, não fazia ideia do que se tratava desse tipo de coisa. Então, provavelmente, ela deveria ter se descobrido uma pessoa intersexo, ou também não, né? Ou também conseguiu fazer toda a reposição hormonal que ela deveria produzir e não produzia. Então, provavelmente ela era uma pessoa intersexo. O hermafroditismo masculino é quando há a presença do testículo e a ausência ou deficiência da virilização dos genitais externos, e até às vezes dos internos também, em indivíduos que são geneticamente 46XY. E aí eles são categorizados como pseudohermafroditas masculinos. No meu caso, é o pseudohermafroditismo feminino. Então ocorre a aparência aí dos órgãos externos e indivíduos que têm ovário, mas não produz os hormônios, né? Ou tem uma Passada real. Mas anúncio, pra quê? Pra quê? De novo esse anúncio. Esperar passar, né? Essa querida. Fazendo propaganda aqui da uva, hein? A uva já pode me patrocinar e me dar uma bolsa pra eu estudar lá. Quero estudar jornalismo. Já deixa avisado. Vamos pular esses anúncios? Né? Ou tem uma baixa produção de hormônio. E aí é o meu cromossomo, que é o 46XX. E aí quando você aprende isso tudo, às vezes a gente começa a olhar para os profissionais com uma certa desconfiança. Você não sabe, tipo, se o que foi feito com você quando você era criança, você não sabe se você passou por algum tipo de cirurgia, porque o que a sociedade muitas vezes faz os pais e os médicos veem um bebê e ele tem alguma característica atípica, né, tipo do sexo, e aí eles fazem já uma cirurgia para corrigir aquilo e deixar a criança com um sexo só. Mas essa decisão ela é um pouco controversa, porque nessa cirurgia que ocorre muitas vezes quando a criança é um bebê ainda, ela não pode expressar o que ela gostaria, o que ela queria. Ela simplesmente é submetida a um procedimento que vai definir o resto da vida dela ali. Às vezes essas cirurgias elas são feitas por causa da aparência externa, às vezes elas são feitas por causa de certa imposição da sociedade, às vezes elas são feitas por causa de religião, de cultura. Mas essa cirurgia que não tem o consentimento, né, da pessoa, ela acaba comprometendo a vida inteira dela, porque essas cirurgias elas são irreversíveis. Por isso que é importante você puxar todos os dados de
de médicos que você tiver, pra você saber se isso aconteceu com você ou não. E no meu caso não aconteceu. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia quando eu era bebê. Esse foi o meu corpo que eu nasci mesmo. Nasci com características atípicas pro sexo feminino e isso se nomeia intersexo. E pra gente garantir que esse tipo de coisa e outras coisas que envolvem a hormonização, sem a escolha da pessoa, sem ela saber de tudo que poderia ser feito, a gente precisa informar mais os médicos que às vezes não têm contato com esse tipo de pessoa, os pais, os pacientes, a todo mundo, para que eles tenham acesso à informação e para que eles possam tomar a melhor decisão, sabendo de todo o impacto que uma decisão vai ter no resto da vida inteira. E também é importante que os médicos eles tenham uma outra visão, além da cultura, além do sexo binário, que podem haver exceções e essas exceções elas precisam ser abraçadas com humanidade, sabe? Com carinho e além dos preconceitos que existem hoje na sociedade. Bom, agora vocês já sabem exatamente como eu sou. Eu sou... Sim, e isso que ela tá falando é muito real, porque a sociedade como um todo, ela é muito plural. Muito sempre foi. Eu vou até pesquisar aqui esse negócio que eu fiquei curiosa. Quantas pessoas... Será que bota assim? Intersexo. Aqui já vem existem. Isso aqui deve ser do mundo todo, né? Segundo especialistas, entre 0,05 e 1,7 da população nasce com características intersexuais. Então no Brasil deve ser uma quantidade bem pequena. Bem pequena mesmo. Tem o dia... tem o dia da visibilidade intersexo. Quando que é? Deixa eu ver. Tem um dado aqui. Essa informação é de quando? Deixa eu ver. Essa matéria é de 26 de outubro de 2020. Então já temos 2 anos. 21, 22, 2 anos e pouquinho. No Brasil, pelo menos 100 mil pessoas podem estar sofrendo por possuírem características intersexuais. E essa questão de sofrendo é porque a pessoa às vezes não entende o que é. Provavelmente a Karen passou por isso. Então, é por isso que está se sofrendo aqui. Aí botaram como relata Camila, de 30 anos, uma pessoa intersexo que enfrenta a estigmatização marcada pelo preconceito, a discriminação e a falta de informação sobre a sexualidade. Então, 100 mil pessoas é muita gente, é uma quantidade considerável razoável para pessoas intersexo, tá? Segundo especialistas, entre 0,05 e 1,7 da população nasce com características intersexuais. Gente, é muita gente. Então, tipo assim, se tiver 100 mil pessoas com uma doença rara, obviamente que os médicos vão se interessar. Então, não tô falando que é doença, tá, gente? Não tô falando que intersexualidade é doença, mas 100 mil pessoas, por exemplo, tem 100 mil pessoas do nada aparecem com câncer no pé. Vai ser curioso, né? 100 mil pessoas com câncer no pé, os médicos vão se interessar. Então, eles precisam se atualizar e se interessar também por casos de pessoas intersexo. Porque na maioria das vezes, por exemplo, uma pessoa que se descobre transexual, ela vai ter problemas também, mesmo que seja uma coisa muito mais assim, menos complicada do que se descobrir intersexual, porque você tem a questão que a Karen falou da sociedade, ou você é homem ou você é mulher. Ou você se descobre homem ou você se descobre mulher. Homem tem pênis, mulher tem vagina, né? Então, quando você nasce com características dos dois sexos que são impostos pela sociedade, a sua cabeça dá um nó, né? Você fica pirada ou pirado. Então, deve ser muito complicado. Então, os médicos precisam se inteirar do assunto para melhor interagir e desenvolver essa questão tanto na cabeça deles, como médicos, como profissionais, tanto na cabeça do paciente que futuramente eles podem ter, dos pacientes que eles podem ter no futuro, né? Vamos continuar. Uma mulher
pseudo-hermafrodita. Eu tenho cromossomo 46XX. Isso eu já sabia lá atrás, mas eu não sabia o que isso significava. Eu não produzo qualquer tipo de hormônio no meu corpo. Inclusive, eu só fui passar pela puberdade mesmo quando eu comecei o processo de hormonização. Nossa. Recentemente, eu decidi parar com a hormonização feminina para ver o que ia acontecer com o meu corpo. Mas aí ocorreu que eu fiquei com muita mudança de humor, muita espinha, muita... Assim, eu não me sentia eu mesma todos os dias. Eu entendo super a Karen com essa questão de hormônio, porque eu comecei... Já tem mais de um ano que eu não tomo hormônio, mas quando eu comecei a tomar hormônio, o meu humor era totalmente diferente. A questão de espinha também, de cabelo caindo. Cabelo cai até hoje, cai horrores. E já tem mais de um ano que eu não tomo hormônio. Então a cabeça fica muito confusa. A cabeça fica confusa. É 50% confusão e 50% de satisfação. Essa que é a realidade de quem precisa fazer. Até quem faz reposição hormonal também é a mesma coisa, gente. É um desespero. Mas é 50% satisfação e 50% confusão. Vamos continuar. Eu sentia que faltava algo. Eu voltei com os hormônios femininos e também comecei a suplementar com testosterona. E aí, quando eu coloquei a testosterona, também eu notei uma grande mudança no meu corpo. Porque antes eu era uma pessoa que parecia que faltava alguma coisa em mim, sabe? E desde que eu comecei a tomar testosterona também, eu comecei a me sentir mais viva, mais alegre, mais disposta. Nossa, uma outra pessoa mesmo. E eu acho que eu quero continuar fazendo essa suplementação hormonal de ambos os gêneros por um bom tempo, até eu tentar descobrir qual é a hormonização correta que eu quero fazer. E é isso. Outra coisa que aconteceu também quando eu parei de tomar hormônios foi que você vê que realmente, entendendo o conceito de ser uma pessoa intersexo, ela se sente melhor fazendo uso dos dois hormônios. Mas obviamente que ela deve ter acompanhamento médico, porque isso é muito perigoso, você fazer isso sem acompanhamento médico. Então quando ela toma só o estrogênio, ela se sente mal. Se ela toma só a testosterona, ela se sente mal. Então se ela toma o estrogênio e a testosterona, ela não se sente mal. Isso é muito... Gente, isso é incrível. O corpo humano, ele é incrível. Ele é incrível em todos os sentidos. Então, dá pra perceber, né, ela contando que se ela tomar só um tipo, ela vai se sentir mal. Então, ela tem que tomar os dois. E como ela tá dizendo aí, ela vai tomar por um tempo até ela conseguir definir o que realmente ela vai colocar dentro do corpo dela, digamos assim, né? Se ela vai ficar com os dois intercalando ou se ela vai partir para um lado só. Isso é muito interessante, porque é totalmente diferente de uma pessoa que se descobre transexual, né? Porque a pessoa que se descobre transexual, ela vai começar a tomar o hormônio que é o oposto do que o corpo dela produz. E no caso dela, ela se sente bem tomando os dois tipos, porque o corpo dela meio que necessita dos dois tipos, tanto da testosterona como do estrogênio. Isso é muito, assim, bizarramente incrível. Vamos continuar. Que os meus peitos diminuíam, a minha pepeca diminuiu, aquele buraco onde entra coisa, sabe, que faz bebês, também diminuiu. Então, tipo assim, tornou-se uma vida mais desconfortável pra mim. E quando eu voltei com os hormônios femininos, eu voltei com as características femininas. Mas eu ter as características femininas, bom, menos o silicone, né? Mas o resto depende somente de eu tomar hormônios femininos, porque se eu paro de tomar, eu perco essas características. Quando me foi imposto esse diagnóstico de menopausa precoce, nunca minha mãe e meus pais questionaram o diagnóstico. Eu tinha as minhas dúvidas, mas eu também não questionei, porque eu não tinha mais... Ah, de novo! Que inferno! Acho que o YouTube tá querendo me mandar um recado. Eu vou estudar, eu vou voltar a estudar. Não precisa ficar me mandando recadinho, não. Saco. Tinha mais conhecimento. Naquela época eu não tinha acesso à internet, eu não sabia de onde tirar informações, eu não conhecia outras pessoas como eu. E foi um diagnóstico conveniente. Mas é o que eu falei no começo do React. Hoje em dia, quem quer continuar na ignorância, continua.
Não todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Mas tem muita gente aí estudada, que é formada em coisas assim, faculdades que são dificílimas e reproduzem certos tipos de comportamentos, de falas e de pensamentos que o ano, né, a época que a gente vive, estamos em 2023, o século que a gente vive, não é mais permitido. O mundo tá chato. Não, o mundo tá chato não. É você que quer continuar na ignorância e prefere não pesquisar para entender os tipos de pessoas que vivem na mesma sociedade que você. E você quer continuar sendo um babaca porque você acha isso lindo, maravilhoso. Só que isso é vergonhoso. Mas é isso. Vamos continuar. Religiosamente para minha família e culturalmente também. E também teve uma coisa que para mim sempre pareceu assim: se você não se harmonizar, você vai morrer. Seus órgãos estão pequenos, você vai morrer, vai morrer, vai morrer. E isso ficava muito na minha cabeça. Nossa. Então eu tinha na minha cabeça que eu tinha que tomar os hormônios para que eu pudesse sobreviver. Mas eu já sabia que mesmo tomando hormônio eu não poderia ter filhos, que os meus ovários não produzem óvulos que são viáveis. Eu não sei nem, aliás, se eles produzem óvulos ou não. É uma coisa estranha. Preciso perguntar pra minha médica. E eu não tive qualquer escolha, né? Porque a gente não sabia que existia essa escolha. E é muito doido porque, assim, na minha infância, eu sempre gostei de coisas de menino. Eu queria estar junto com os meninos, eu queria fazer brincadeiras de menino. Eu gostava, claro, da Barbie, sempre amei, mas eu gostava de costurar pras Barbies e não brincar com elas necessariamente, sabe? Então, pra mim, essa coisa de boneca era uma coisa que eu fazia roupa pra elas. Enfim, era diferente das outras meninas que passavam horas e horas e horas fingindo que a Barbie tá limpando a casa. E eu só queria costurar roupas bonitas, né? O meu avô até brincava que ele a gente mora tipo embaixo e o meu avô mora em cima. Eu acho que chama de sobrado isso, não tenho certeza. E aí o meu avô sempre brincava que ele ia mandar as cuecas dele pra eu remendar, de tão cara em costureira que eu era. Mas enfim, eu sempre tive preferência pelas brincadeiras zoeiras do menino, os videogames, os RPGs, e sempre foi muito incômodo pra minha família que eu tivesse essas preferências, porque na religião dos meus pais, as meninas andam com meninas e os meninos andam com meninos. Então não tem essa coisa de uma menina e um menino brincarem, a não ser que eles vão casar, entendeu? Porque isso era, assim, muito mal visto. Então, tipo, eu lembro que isso é uma coisa imposta pela sociedade como um todo. Tanto no catolicismo quanto no cristianismo. Infelizmente, ainda as pessoas têm essa cabeça hoje em dia, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo mudar, mesmo com um passo de tartaruga. Lembro que eu às vezes mentia pra poder até jogar RPG com os meninos da minha religião, então eu mentia pros meus pais, porque meus pais não deixariam eu ir. Eu lembro que eu amava jogar CS, que é Counter-Strike, e teve vezes que o meu pai foi me buscar na Lan House, muito bravo, sabe? Porque, eu às vezes falei que ia, e aí já deu 1 hora, ele já tava assim, vamos embora, entendeu? Teve muitos casos também que a minha mãe me pegou matando aula pra jogar videogame. E uma outra prova disso é que eu nunca tive interesse em beleza, investimenta e nada disso. Eu me vestia como um menino, moletom e blusa. Às vezes eu até era zoada quando meu mamilo ficava durinho, sabe? Aí que eu não usava sutiã, não precisava. Tinha zero motivo pra usar sutiã. Eu não tinha peito. E aí, às vezes, ele ficava durinho aparente, aí os meninos ficavam zoando. Tá com o mamilo durinho, olha lá. Só o mamilo, né? O peito mesmo não tinha. E todos os meus amigos, nessa época, eram meninos, porque eu nunca me identificava com as coisas das meninas. Nem com as conversas, nem com os interesses. O que eu queria mesmo era estar perto dos meninos. E não era uma coisa assim de, eu estou perto dos meninos porque eu vou ficar com todos. Muito pelo contrário, eu não ficava com ninguém, eu só queria ser amiga deles. Então, a minha adolescência, a minha infância toda, eu passei assim. Aí tinha algumas amigas mulheres sim, mas eu sempre me identifiquei mais com os meninos. E foi depois de ter passado pela hormonização que eu comecei a desenvolver um interesse em maquiagem, que foi com 19 anos. Mas eu desenvolvi esse interesse ainda porque eu fiquei... muito tempo depois, com 19, bastante tempo depois, passada. Queria fazer maquiagem de cinema, de Star Trek, de Star Wars. Eu sempre amei ficção científica. E eu sempre tive uma coisa que eu... mas assim, vamos falar uma coisa aqui que é real. Não é porque você nasceu menina que só porque você se interessava em brincar com os meninos e gostava de Star Trek, dessas coisas assim, mais nerds, isso aí não quer dizer nada, tá? Só pra deixar assim um pouco claro.
porque isso não quer dizer muita coisa. Tive muitos amigos que são LGBTQIA+. Nossa, essa causa sempre me emocionou muito, porque, tipo, eu sempre tive uma sensação, um pensamento de não pertencer, dos meus pais não aceitarem o que eu gosto de fazer, de não aceitarem os meus hábitos, as minhas amizades. E aí eu me identificava muito com o público, que na época era LGBT, porque também tinha esse sentimento de não aceitação, de você nunca tá agradando seus pais com suas decisões. E era assim que eu me sentia, porque eu não sentia que eu tinha amigos em casa, sabe? Qualquer coisa que eu tivesse animada pra fazer e contasse pra minha mãe, eu provavelmente ia levar um esporro porque eu não devia estar fazendo. Tipo, ir jogar videogame com os moleques. Desde nova, quando eu ainda frequentava essa religião, eu tinha amigos e eu tinha... Ai, de novo! Droga. De novo. Agora vem anúncio de dente. Está querendo me dizer o quê, hein? Esse YouTube tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? Bora, aparece um negócio ali pra pular o anúncio logo. Já cansei de vocês. Se a Karen ver esse react, ela vai ficar bolada, que eu não assisti anúncio nenhum. Só assisti mesmo porque tá travando. Aí vai devagarinho, mas... Deixo no mudo, sim, porque eu não sou obrigada. Vou pular. Pulou? Pulou. Vamos voltar com o som. Vamos, querida, volta aí. Eu tinha um amigo especial que ele era gay e ele tentava dizer que não era. E aí, às vezes, ele era pego. Tipo, descobriram que ele mandou mensagem pra um outro cara e tal, aí ele era removido da igreja, daí ele fazia tudo que podia fazer pra voltar de novo, mas assim, quem ele era não adiantava, ele nasceu assim, ele não tinha como mudar as preferências dele, a não ser que ele decida viver uma vida celibatária, sabe? Mas não tem como você obrigar um cara que é gay a casar com uma mulher e ele ser feliz, porque ele não vai ser. Então... Eu sempre pensei isso na época, eu via o esforço desse meu amigo em voltar, em tentar fazer o melhor, em cair na tentação de novo, de ser quem ele era, daí ser quem ele é, ser expulso, voltar. Isso é muito bizarro, você ter que se colocar dentro de um corpo que não é você. Você ter que... andar, se comportar de um jeito que não é você para ser aceito por um certo grupo de pessoas ou pela sociedade como um todo. Isso é muito bizarro em todas as formas possíveis, porque o certo seria você ser você e a sociedade te respeitar. Não aceitar, nunca falo aceitar, mas falo respeitar, porque o respeito, gente, ele é a base de tudo. Sempre foi a base de tudo, sempre deveria ser a base de tudo, mas infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. Um mundo assim, humano tirando os bichos, tá? Porque na questão de bichos a gente tem questões como, por exemplo, o cavalo marinho macho que gere e pare os filhos, né? Então totalmente diferente do que é aceito na nossa sociedade como pessoa. Então, essa questão de relações homoafetivas, no reino animal, praticamente todas as espécies têm relações homoafetivas. E só na nossa espécie que isso não é aceito e que pessoas morrem por isso. Então, isso é muito bizarro. Enfim, vamos continuar assistindo. Eu não achava isso certo, sabe? Eu sempre não achei isso certo. E quando o filho da Angelina Jolie se assumiu como trans e começou a usar a roupa de menino, mesmo sendo uma criança, na minha cabeça ficou muito uma dúvida. Porque Deus diz na Bíblia, né, na versão da Bíblia que a gente utilizava, diz que as crianças são puras, as crianças vão pro paraíso, que também a gente acreditava que existia um paraíso, né? Tipo... que o mundo vai ser destruído, vem um paraíso, e as crianças são puras. Mas aí eu me perguntava, mas e o filho da Angelina Jolie? Que ele já sabe que ele não é uma menina, e ele é uma criança. Sim. Então como é que isso pode estar certo? E foi aí que a minha cabeça deu uma virada, sabe? Que eu entendi que... Gente, eu acho que amor é amor. Tipo,
a Bíblia pode falar que relações antes do casamento são ruins, mas aí se um cara e outro cara, eles decidem se casar e não fizeram nada antes do casamento, como é que isso pode não ser amor verdadeiro, sabe? Como é que isso pode estar indo contra a vontade de Deus? Então isso pegou pra mim bastante naquela época. É muito complicado a nossa sociedade como um todo, principalmente por conta da Bíblia. Eu falo muito isso de vez em quando e já entrei até em confusões por conta disso, mas para ser muito sincera, a Bíblia, ela foi inventada, ela foi escrita para poder moldar a sociedade. Essa que é a verdade. Se você for ler na Bíblia, muita coisa ali é considerada abominação. Você usar roupas de tecidos diferentes é considerado abominação. Desculpa o barulho. Você consumir frutos do mar é considerado abominação. E em algumas Bíblias, eu não sei se todas, mas também é considerado abominação você trabalhar aos sábados e domingos. E além, óbvio, de dizer na Bíblia que a abominação é pessoas do mesmo sexo se deitarem à cama. Então as pessoas elas só veem o que como é que eu posso dizer? Além da Bíblia ser escrita para poder colocar regras na sociedade e colocar medo na sociedade sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, muitas pessoas utilizam desse livro, que é a Bíblia, para poder apontar o dedo para o outro e só enxergar o que lhe convém. Como eu disse, comer frutos do mar é abominação na Bíblia. Usar roupas de tecidos diferentes é abominação na Bíblia. Trabalhar sábados e domingos é abominação na Bíblia. Deitar-se com pessoas do mesmo sexo também é abominação, mas o restante dos 3 ninguém vê. Só vê aquilo que você não quer respeitar. Aceitar é um problema seu. Agora, respeitar, se você não quer, aí também já é um problema que você tem com você mesmo e não com a outra pessoa que se deita, ou uma pessoa que se deita com uma pessoa do mesmo sexo, ou uma pessoa que faz a sua transição de gênero, transição hormonal e tudo mais. Ali não é um problema, o problema está com você. É uma frase muito que o Drauzio Varela fala, eu amo essa frase dele, é que se você se incomoda que o seu vizinho ou a sua vizinha com quem se deita, o problema não tá lá, o problema tá com você. Eu amo essa, não é exatamente isso, mas eu amo essa frase dele e eu levo isso tipo assim pra vida. Então vamos continuar assistindo aqui, já falei, já hablei, vamos continuar assistindo o que a Karen tem pra falar. E eu não consegui aceitar isso. A partir daí, a minha aproximação com o público LGBTQIA+, sempre aumentou. Eu já lancei diversas coleções assinadas e eu sempre destinei todo o lucro ou parte do lucro para casas. Eu ajudava muito a Casa Neon, também ajudei já casas de mulheres, mas eu sempre tinha essa coisa de... O meu público era muito LGBTQIA+, também. Então, teve uma época que eu fazia uns vídeos respondendo a perguntas e me perguntavam muito isso. Karen, eu sou gay e eu não sei como contar pros meus pais, como ser aceito. E eu sempre falava que como você também teve um tempo pra você entender o que você era, o seu pai também ia precisar de um tempo pra entender quem você é e pra aceitar a situação. E tipo, foi muito foda porque eu sempre dei esse conselho, espero o tempo do seu pai, mas quando eu fui contar pra minha mãe que o que eu era, cientificamente, geneticamente falando, e o que eu tinha decidido contar pras pessoas, ela me respondeu, tipo... obrigada por me contar antes, no momento é só o que eu consigo dizer. E aí a gente não se fala mais desde esse dia, e eu acho que ela tá digerindo e ela tem que ter o tempo dela. Nossa. Só que agora que eu passei por isso, eu entendi como dói muito mais do que eu achava que ia doer. Então, é claro que a minha mãe precisa de um tempo, a minha família toda vai precisar de um tempo até ela entender, até ela aceitar, mas passar por isso é muito foda. Recentemente, assim, de um ano pra cá, desde que esse vídeo saiu e as pessoas falaram sobre ser intersexo, eu venho tendo um problema muito grande com minha identificação com o meu corpo. E até na vida sexual também. Tipo, porque antes de eu começar a suplementar com testosterona, a minha libido foi pra 0, sabe? Eu não me sentia bem no meu corpo, parecia que tinha alguma coisa errada, eu não queria que ninguém me visse pelada, eu não queria ser tocada. Foi um período muito difícil.
E a partir do momento que eu comecei a suplementar com a testosterona, eu sinto que a minha libido voltou, que eu consigo me olhar no espelho pelada, eu consigo me entender, me ver e me achar linda, mas é um processo ainda que está em andamento. Eu ainda não estou satisfeita, porque eu não... Eu posso falar muito dessa questão em relação a mim também, enquanto o anúncio vai passando, que, tipo assim, depois, antes de eu começar a me hormonizar com estrogênio, eu também não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia me achar uma pessoa bonita. Então, depois que eu comecei a tomar o estrogênio, a minha cabeça fez um 360. Foi um 360, tipo assim, foi uma loucura. Porque eu não... Deixa eu pausar aqui. Foi uma loucura, de verdade, em como eu passei a ter uma autoestima e um interesse por mim mesma que eu nunca tive. Então, isso foi visível não só pra mim, no começo da minha transição, quando eu postava fotos e tudo mais, muitas pessoas comentavam o quanto era visível no meu semblante, no meu olhar, que eu estava muito satisfeita com o que eu estava vivendo. E era real. Vocês conseguem perceber que era tão real que não era uma percepção minha só, era uma percepção de quem também estava olhando de fora. Vamos continuar aqui. Eu não sei o que falta. Eu acho que o que falta é eu me entender e me aceitar só. Mas é muito difícil, porque depois que você começa a pensar nisso, nossa, eu tenho uma parte de mim que é mulher e eu também tenho uma parte de mim que é homem, a sua visão de tudo muda. E, nossa, eu não achei que fosse ser assim. Eu achei que, nossa, é só um termo, tudo bem, vou pesquisar, vou saber mais, mas nada vai mudar. Mas a verdade é que tudo muda. E hoje eu também sei que eu acho que eu não vou ser aceita na igreja dos meus pais como uma pessoa que se diz intersexo. Porque não cabe na caixinha da Bíblia o intersexo, sabe? Então, eu não sei se eu... Então, essa questão assim de... eu acho que eu não vou ser aceita como uma pessoa intersexo. Eu não conheço a Karen pessoalmente. Conheço a Karen apenas pela internet, por fotos, por vídeos. E, sendo muito sincera, a Karen tem uma passabilidade imensa. Pra quem não sabe o que é passabilidade, como, por exemplo, a passabilidade Roberta Close. Roberta Close, ela é uma mulher trans. Ela foi já considerada uma das mulheres mais bonitas do país, eu acho que na década de 70, 80... 80, 90, eu acho. Porque a Roberta Close, ela tinha uma passabilidade de mulher cis. Ela, claramente as pessoas viam a Roberta Close como uma mulher cis, uma mulher que nasceu mulher e se identifica com aquele gênero, sendo que não. Então, a Karen Bakini, ela tem a passabilidade de ser uma mulher cis. Então, mas como ela é uma pessoa muito grande, muito exposta, obviamente as pessoas da igreja, da mãe e do pai vão saber que ela é intersexo por conta desse vídeo. Que é uma coisa que rola muito em igreja, gente, é fofoca, tá? Então, obviamente que as pessoas já até sabem. Esse vídeo deve sair há mais de uma hora, mas com certeza as pessoas sabem. Com certeza as pessoas sabiam já que os pais dela tinham uma filha, acho que não sei como que se refere a uma pessoa intersexo, mas tinha uma filha famosa, uma filha blogueira, então todo mundo lá já deve estar vendo esse vídeo, já deve ter visto esse vídeo, deve estar mandando para um e para outro. Mas a questão da passabilidade ajuda muito ela em relação aos locais que ela vai frequentar daqui para frente e tudo mais, porque a sociedade ela também tem essa questão. Se você é uma pessoa, um exemplo, tá? Se você é uma mulher trans que as pessoas te enxergam como uma mulher cis, você vai ter menos problemas na sociedade como uma pessoa trans que não tem essa passabilidade, que ainda tem alguns traços ditos e vistos pela sociedade como referente ao sexo que você nasceu, não ao sexo que você se identifica. Então, passabilidade é isso, uma pessoa que é uma pessoa trans, uma pessoa homem ou mulher trans que parece ter nascido com aquela imagem que você tem dela ou dele naquele momento, no presente da vida daquela pessoa. Acho que eu consegui explicar direito o que é passabilidade. Então vamos continuar aqui.
Ai, vai entrar anúncio de novo? Não, né? Espero que não. Você aceita, eu não sei quando isso vai acontecer, eu realmente não sei. Eu espero que seja mais rápido do que eu acho, porque a gente quer que as pessoas aceitem, né? Mas eu também sei que vai demorar. Eu levei 1 ano pra entender, aceitar e decidir contar. Então, todo esse ano foi muito difícil pra mim. O Amiel me ajudou muito, com muitas conversas, muitas chamadas de vídeos, muitas histórias, muitas bases científicas, até eu entender totalmente o que eu era. E aí, depois que eu conversei muito com ele, eu levei mais um tempo pra aceitar inteiramente e pra entender que se eu tenho a visibilidade que eu tenho e posso ajudar outras pessoas, que eu deveria fazer isso também, pra sair do armário Isso mesmo. é Hoje, os primeiros 3 meses de lucro da minha marca foram doados para a Casa Neon Cunha, que é uma casa de pessoas LGBTQIA+, mas eles lidam muito com o público que é trans. E eu também me aproximo muito desse público, por todas as razões que eu já disse acima. E o público trans, ele sofre muito, porque as mortes das mulheres trans, elas não são assim mortes, elas são mortes violentas, elas são coisas assim absurdas. Então, eu já sabia que eu era intersexo. Infelizmente, o Brasil ele é um país tão hipócrita, tão controverso, que ao mesmo tempo que o Brasil é um país que mais mata pessoas trans, mulheres trans no mundo, é o mesmo país que mais consome conteúdo pornográfico relacionado a esse tipo de pessoa. É uma hipocrisia imensa o país que a gente vive, infelizmente. Quando a gente propôs o curso para Casa Neon e propôs a doação do dinheiro, não estava aberta ainda para falar disso, porque eu precisava conversar com mais pessoas, precisava me entender melhor, mas eu já sabia que essa casa, eu também faço parte dela, e eu faço muito parte dela, eu sou de dentro dela, porque eu também sou uma pessoa LGBTQIA+. Sim. Então, tudo isso só me aproximou mais. E tudo que a gente fez na Casa Neon, todas as visitas, todas as aulas, todos os lanches que comemos juntos, só me aproximou mais desse universo. E é um universo que eu nunca vou deixar de ajudar, porque mesmo antes, quando eu não sabia que eu pertencia a ele, eu já me sentia dentro dele. E agora que eu tenho certeza que eu pertenço, é mais uma afirmação de que essa é a minha grande família, sabe? São essas as pessoas que eu quero muito ajudar, que eu quero muito... A Karen não chora, né? Tô passada que ela não chora. Eu imagino que esse vídeo tenha tido muito mais do que 31 minutos, mas ela até agora ela não chorou. Se fosse eu já tava chorando horror desde o começo do vídeo. Vamos lá, continuar. Prosperem, porque essa é a minha grande família. Hoje a gente conseguiu ajudar muita gente com o lançamento da minha marca e a gente vai continuar ajudando. A gente deu um curso que formou maquiadoras profissionais lá na Casa Neon Cunha e agora a gente está começando um outro projeto, que na verdade já era um projeto que eu tinha nas minhas mídias sociais, que chama Pessoas Incríveis, onde a gente fornece tratamento psicológico, terapia para 30 pessoas mais ou menos por mês. E essas pessoas continuam no tratamento até elas se sentirem melhor, até elas terem o aval do psicólogo ou da psicóloga, né? Porque nós temos um homem e uma mulher que tratam, porque tem gente que tem preferência, né? Ah, não, eu prefiro ser tratada por um homem, eu prefiro ser tratada por uma mulher. Então a gente tem sempre teve essa opção. E antes essa ajuda era destinada aos fãs, né? Então a gente abria, tinha um Discord, que é tipo um grande chat, e aí os psicólogos identificavam ali, eles sempre faziam sessões de acolhimento com as pessoas, que é quando você chega no chat desesperado, que aconteceu um problema muito grave com você, daí eles viam quem era que precisava de uma terapia constante e quem precisava só de uma sessão de acolhimento. Eu consegui manter sozinha esse projeto por mais de 2 anos, mas houve uma hora... Palmas e palmas pra Karen Bacchini. Muito, muito, muito foda isso. Eu já tinha... uma pessoa me contou isso, eu tava falando sobre a questão da Karen Bacchini que teve com a ex-funcionária dela lá, que aconteceu já há algum tempo, e até voltou agora a confusão. E uma pessoa me contou isso, uma menina trans de São Paulo me contou que fez um desses cursos numa casa, eu acho que... ela não falou o nome dessa casa, ela falou o nome de outra casa, ela falou a Casa 1, que também fica em São Paulo. Aí eu não sei se a Casa 1 mudou, mas houve uma hora na minha... aqui pra eu continuar falando. Não sei se a Casa 1 mudou o nome e agora se chama
esse nome aí que ela nem lembra que ela falou. E eu acho que foi o mesmo curso que ela deu. E eu fiquei maravilhada, né? Nunca mais eu falo mal mais da Karen Bakini. Obviamente, se ela tiver um erro, eu vou falar mal. Mas é muito bom ver pessoas ajudando, até se ela não fizesse parte da comunidade, mas é isso que é você ser. Antigamente, quando tinha a sigla GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, eu achava mais que os simpatizantes eram pessoas que tinham uma certa simpatia pela comunidade como um todo. E é assim que você deve ser. Não é só você pegar uma bandeira LGBTQIAP+, no mês de junho, que é o mês do orgulho, da visibilidade LGBT, do orgulho LGBT, e janeiro, que é o mês do orgulho trans. Não é só esses meses, é o ano todo, porque a gente está sofrendo, a gente está lutando, a gente está morrendo o ano todo. A gente não existe só em janeiro e só em junho, sabe? É isso que eu falo muito das marcas, e é isso que eu queria muito ter voz para poder falar para essas marcas, que a gente não existe na verdade, só em junho, porque em janeiro as marcas não fazem nenhum trabalho para visibilidade trans. Então, é só em junho mesmo e tá muito bom? Não é assim que funciona. Porque, como eu disse, a gente não vive, a gente não só existe, não só luta e não só morre em junho. A gente vive aí todos os 12 meses do ano, todos os 365 dias do ano. Então é isso, vamos continuar. Vai, querido, carrega. Travou de novo. Mas houve uma hora na minha vida onde eu não tinha o dinheiro para manter esse projeto. E aí eu conversei com os psicólogos e falei, olha, gente, eu tenho dinheiro para manter esse projeto por mais 6 meses. E aí a gente foi dando alta para os pacientes, diminuindo aos poucos, mas eles sempre souberam, e eu sempre falei, quando eu puder, esse projeto vai voltar. Então hoje, agora que a gente está recebendo os lucros... Vamos aproveitar para falar aqui de uma coisa também que eu tô tentando fazer. Estamos tentando arrecadar fundos para a Casa NEM, que é uma casa parecida com essa que ela está comentando em São Paulo, mas fica no Rio de Janeiro, que acolhe pessoas LGBTQIAP+, pessoas pretas e pessoas indígenas expulsas de casa ou em situação de vulnerabilidade. Eu coloquei essa meta de 250, porque eu sou uma streamer minúscula. Então eu coloquei esse valor na semana passada, mas aí deu muitos problemas aqui com a internet, com o computador, com tudo, e eu fiquei alguns dias sem fazer lives. Então, se você quiser ajudar, o QR Code do Pix está aqui em cima, manda o Live Pix. Você pode mandar uma mensagem também se você quiser, mas se vocês quiserem também, vocês podem mandar o Pix direto para a Casa NEM, lá no perfil deles. Vocês podem ir no Instagram, @casanem_ no Instagram e @Casa NEM Casa Viva no Twitter, ou ao contrário, não lembro direito, mas eu vou colocar aqui nos comentários, eu vou estar nas minhas redes sociais, tem post lá colaborativo com a Casa NEM. Então vamos ajudar, gente, manda aí o Pix, manda o Live Pix, manda donate também pelo PayPal, tá aqui embaixo, tá nos painéis, tá na parte de sobre aqui do meu canal, tem link direto para lá se você não conseguir escanear o QR Code aí na tela. Então vamos continuar aqui assistindo, terminar de assistir esse vídeo maravilhoso da Karen Bakini. Eu tô extremamente solidária com a Karen Bakini em relação a tudo isso, porque eu imagino a barra que deva ser, de verdade. Da marca, eu volto com esse projeto de iniciativa minha mesmo, volto com um projeto das pessoas incríveis, mas a gente vai direcionar esse tratamento, essa ajuda psicológica para as pessoas LGBTQIA+, principalmente as pessoas da Casa Neon, que sofrem muita violência, que muitas vezes moram na rua e que precisam muito, muito dessa ajuda. Eu, como uma pessoa intersexo, eu quero que mais pessoas saibam o que é isso, para que isso pare de ser tratado como uma patologia, quer dizer, uma doença, e seja tratada como uma variação. E também para que menos e menos crianças sejam submetidas à cirurgia de reparação após o parto, que mutilam e moldam
moldam os órgãos genitais da pessoa, da criança, e não necessariamente com o consentimento dela. Não necessariamente aquela poderia ser a decisão dela no futuro. É óbvio que eu sei que os pais fazem isso para proteger os filhos de todo um preconceito que ela vai passar por ter 2 gêneros ali. E é muito difícil calcular qual seria a melhor forma de proteger essa criança. Será que a gente faz essa designação sexual e prepara ela para viver como mulher ou como homem e para não ter problema com bullying e tudo isso? Será que a gente deixa ela com os 2 gêneros para ela decidir quando quiser, mas ela pode sofrer bullying, pode sofrer preconceito? Então eu acho que é uma escolha que o pai e a mãe realmente precisam avaliar, pensar sempre no que é melhor para a criança, no que você gostaria que teria sido feito por você, no caso, se você estivesse ali naquela... É muita questão de você se colocar no lugar do outro. Tudo é uma questão de você se colocar no lugar do outro. Aquela frase, você gostaria que fizesse com você isso que você está fazendo? Não gostaria? Então não faça. Se você estivesse no lugar de tal pessoa e você ouvisse tais coisas, você ia gostar? Não, então não fale tais coisas para tais pessoas. É exatamente isso. A vida é assim, gente. Deveria ser assim, né? Mas nesse sentido, as pessoas intersexos, elas se mobilizam em prol da aprovação de leis que proíbam isso, que no caso já foi feito, acho que na Alemanha, Portugal, Nova Zelândia. Então essas recomendações elas já estão instituídas nesse país, de quando a criança tem os 2 sexos, de não fazer a redesignação. Mas olha quantos países não tem lei, não tem nem conhecimento sobre ser intersexo, o que isso quer dizer. Tava conversando com meu marido e ele falou, não, isso a gente já ouviu na Alemanha, tipo, eles geralmente não fazem a cirurgia, deixam a criança crescer e escolher. E aí eu falei, nossa, outro lugar, né? Mas não são muitos lugares, são apenas 3 países que concordam com isso. Então, eu tenho aqui a minha missão, que é de passar informação pra você, que talvez possa contar pra um médico, pra um profissional da saúde, que talvez possa acolher melhor os pacientes e os responsáveis por eles, e que talvez a gente possa acabar com o preconceito, não só com as pessoas intersexo, mas com todo o preconceito que as pessoas LGBTQIA+ sofrem. Então é isso, é o que eu tenho pra falar por enquanto mesmo. Eu ainda estou me aceitando, estou tentando me reconhecer. Não é uma coisa que eu achei que fosse fazer essa diferença que tá fazendo na minha vida, pra vocês perceberem que às vezes uma coisa mínima que você descobre e que você nasceu assim mesmo, seu cromossomo diz isso, agora você só sabe o que você podia causar uma mudança tão drástica em como eu me sentia, mas causou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar todos os links aqui. Vou deixar os links da Abrai, que precisa de muita ajuda. Vou deixar o link pra Casa Neon Cunha também, para se você puder ajudar. E da Abrai para você ter mais conhecimento sobre o que é ser uma pessoa intersexo, se assim você desejar. Então é isso. Muito obrigada. Amo vocês e até o próximo vídeo. Cara, um vídeo muito, muito claro, muito direto. Deixa eu aumentar aqui minha tela de novo. Muito claro, muito explicativo, muito direto. Eu imagino como deve ter sido difícil para Karen gravar esse vídeo, para Karen ter esse entendimento sobre si. Eu imagino como deve estar sendo complicado desde o começo, gente. De verdade, eu amei esse vídeo. Eu achei muito explicativo e muito verdadeiro por parte dela. Então,